Evangelho, quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, hoje, festa dos Santos Apóstolos Simão e Judas Tadeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, hoje festa dos Santos Apóstolos Simão e Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega essa grande festa dos dois apóstolos do Senhor, São Simão e São Judas Tadeu. Os evangelhos falam pouco a respeito da figura desses dois apóstolos. Entretanto, a Sagrada Escritura tem uma carta que é atribuída a São Judas Tadeu, a Epístola de São Judas, que está logo na conclusão da sequência das 3 epístolas de São João, antes do livro do Apocalipse. É muito pouco lida, por isso pode passar desapercebida até a sua presença. É um texto breve, de 25 versículos apenas, orientado de maneira intensa para o combate contra os falsos doutores, ou seja, um grande chamado aos deveres da caridade e à exortação ao ensinamento apostólico para evitar todo tipo de doutrina que possa levar para longe do verdadeiro ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi confiado, transmitido aos apóstolos. Veja, os apóstolos partem em missão. Hoje, nós vimos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, o chamado dos apóstolos, e vamos falar já já. O Senhor envia inicialmente os apóstolos às pequenas comunidades, aldeias da região da Galileia. Depois vamos ver o envio dos 72. E mais adiante o Senhor os enviará não sobre todo mundo, é falar sobre todo mundo, e enviará sobre todos os cantos da terra para anunciarem Cristo ressuscitado, para anunciarem a boa nova da salvação e para batizar os homens fazendo os seus discípulos. Então, aqueles, como falamos, olha aqui a delicadeza da Santa Liturgia, vimos nesses últimos 2 dias a sequência do 13º capítulo do Evangelho de São Lucas e falamos a respeito do reino dos céus e tocamos as 2 parábolas em que o Senhor nos fala a respeito do reino dos céus e olhamos essas 2 parábolas à luz do discipulado. Tema também presente no Evangelho desse último domingo, né? O tema do seguimento de Jesus. Muito bem. E vendo essa imagem, o discípulo é a semente de mostarda a ser lançada no grande terreno da humanidade. E ao mesmo tempo o discípulo é aquela porção de fermento que transforma a inteira porção de farinha, pequenina porção de fermento capaz de transformar uma realidade muito maior. E muito bem, esses discípulos cumpriram essa missão. Eles seguiram, em nome do Senhor, um caminho de humildade e obediência, entregando a sua vida
para transformar, para incendiar a face da terra. Vocês lembram de Tiago e João, que, aborrecidos pelo fato dos samaritanos não receberem Jesus, pediu que viesse fogo do céu? Pois bem, Simão e Judas Tadeu, assim como os demais apóstolos, que no dia de Pentecostes pairou sobre eles o Espírito Santo como em língua de fogo, foram eles línguas de fogo do Espírito Santo, que levaram o Evangelho aos quatro cantos da terra. Aparece, segundo a tradição dos escritores eclesiásticos, tivemos vários autores, não na Sagrada Escritura, mas vários autores dos primeiros séculos e também do quinto século em diante, que compuseram obras históricas, ou seja, recolheram narrativas históricas e apresentaram um pouco da vida dos apóstolos, o que é mais do que uma curiosidade, né? Nós hoje temos a curiosidade de saber como viveram os apóstolos, que caminho percorreram, porém, mais do que curiosidade, ali está o testemunho dos nossos primeiros irmãos, daqueles que receberam o mandato do Senhor, na qual hoje nós fazemos parte, porque a nossa fé é apostólica. Então, nós fazemos parte dessa história que começa com o mistério, vamos colocar assim, o mistério da encarnação, o chamado, e mais adiante, se queremos marcar, vamos marcar a partir dos apóstolos, né? Que começa com o chamado do Senhor, em Lucas 6, a narrativa que estamos vendo hoje, o Senhor que chama para junto de si, que elege, que escolhe, depois da íntima oração com o Pai, os 12 que serão enviados, aqueles que, a gente já sabe que o símbolo dos 12 faz a direta relação com as 12 tribos de Israel, e assim, através dos 12, o Senhor leva o seu Evangelho sobre todos os povos, não apenas sobre a tradição de Israel, mas os envia para além das fronteiras étnicas, para além das fronteiras culturais, para além das fronteiras restritas sobre a identidade de um povo, mas por toda a humanidade, para anunciar o nome do Senhor a toda a humanidade, para chamar como discípulos de Cristo toda a humanidade. Ontem ouvíamos, virão do leste, do oeste, ou melhor, do ocidente, do oriente, do norte, do sul, e entrarão no reino dos céus, porque os últimos serão os primeiros e muitos dos primeiros serão os últimos. E falávamos ontem, inclusive, dessa imagem tão significativamente otimista do Senhor, típica de Lucas, né? O Senhor está falando para aqueles que precisam ainda dar um passo de conversão, que ouvindo acolham e que acolhendo pratiquem, seguindo o Senhor. Falamos ontem. Então, os apóstolos caminharam por vários lugares. Esses autores eclesiásticos dos primeiros séculos que recolheram um pouco mais a respeito da vida dos apóstolos, divergem em algumas considerações sobre a origem deles, mas são muito assertivos ao falarem a respeito dos lugares por onde passaram. E, por exemplo, o historiador Eusébio fala a respeito dos caminhos que percorreram juntos entre a Arábia, a Síria, a Mesopotâmia e a região da Pérsia, que seria hoje equivalente à região do Irã e do Iraque, territorialmente falando, e que talvez tenham sofrido o seu martírio na região próxima a Beirute, a atual Beirute. E outros autores eclesiásticos atribuem a evangelização deles, a evangelização de todo o Império Persa, feito a partir da entrega de vida desses 2 santos apóstolos do Senhor. Outros autores mais recentes, ou seja, mais próximos da gente, mais distantes do tempo apostólico, falam a respeito da região da Líbia, como tendo sido um dos lugares por onde percorreram. Também estamos ali nas raias dos limites do Império Persa.
mas sobre a região toda dominada pelo Império Persa, sim. Os autores convergem sobre ser essa a região onde eles percorreram anunciando a fé. Que maravilha, meus irmãos! Vejam, mais uma vez temos 2 apóstolos sendo o pouquinho de fermento sobre uma realidade tremendamente grande e que parece imutável. A realidade do Império Persa. Com tão pouco, o Senhor pode transformar tantas coisas, porque Ele é o Senhor glorioso e onipotente. Mas para isso, era preciso que, por primeiro, o coração dos discípulos fosse transformado, a fim de que, sendo discípulos, conduzissem outros no caminho do discipulado. E aqui entra um grande desafio para mim e para você. Queremos que os nossos irmãos e irmãs caminhem no discipulado do Senhor, ou seja, que sejam autênticos discípulos de Cristo. Esse desejo, quanto maior ele é no nosso coração em favor dos nossos irmãos, mais ele deve edificar o desejo de fidelidade em nosso coração no seguimento do Senhor. Porque como poderemos conduzir tantas almas ao discipulado do Senhor sem que o nosso coração seja completamente do Senhor, esteja intimamente unido a Ele? Por isso, o crescimento na vida espiritual nosso é decisivo para a evangelização e para a ação apostólica. Às vezes nos apressamos em pensar nos projetos, em fazer propostas com até significativa exuberância e muita inteligência prática. Isso é verdade. Depois de um certo tempo de experiência, começamos a ter propostas bem inteligentes e práticas para aplicar na pastoral e não tão, como posso dizer, fruto de ímpeto de momento, mas coisas bem pensadas, bem programadas. Entretanto, o êxito de qualquer ação apostólica pertence sempre a nosso Senhor. E a eficácia do nosso agir é a expressão da nossa comunhão com Deus. Não esqueçam disso. Sem uma intensa comunhão com Deus, não é possível ser eficaz na evangelização. Recordem-se, mais recentemente, o que o Senhor falou a Santa Margarida Maria, que o coração dos discípulos do Senhor, que forem devotos do Sagrado Coração de Jesus, especialmente o coração dos sacerdotes, ele considerará uma graça especial. Então estamos falando aqui de uma graça que não é apenas ordinária, é extraordinária. Para além da graça ordinária, própria da ordenação sacerdotal, inerente à identidade sacerdotal e à missão que a Igreja nos confia no exercício do nosso ministério, será entregue uma graça extraordinária, o que faz ver o quanto nós somos necessitados da relação com Ele, né? E que por nossa iniciativa não se pode absolutamente nada, o quanto somos necessitados dele, e como é bom necessitar assim do Senhor e reconhecer essa necessidade. Ele considerará uma graça extraordinária para que até os corações mais endurecidos, ou seja, aqueles mais difíceis, possam se converter através da pregação, através do anúncio do Evangelho. Olha que maravilha, meus irmãos! Olha a promessa que o Senhor nos faz. É a promessa que nós estamos vendo esses dias no ensinamento de Lucas 13. Como assim, Padre? O Senhor está assegurando o testemunho dos apóstolos, o que Ele nos disse, que você será a pequena porção de fermento para fermentar até aquelas porções, até aquelas pelotas de farinha mais duras que estão dentro
da porção de farinha, que a gente às vezes tem que passar na peneira. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando eu era pequeno, muitas vezes, para fazer o pão, tinha que passar a farinha na peneira, para ela ficar bem soltinha, porque pegava umidade, ou então faziam aqueles caroços, e para poder incorporar bem o fermento, né, e misturar bem, a gente passava na peneira. E sempre tinha aquelas bolinhas de farinha que ficavam rodando na peneira e você precisava dar uma amassada com o dedo para poder mandar para frente, senão eles ficavam rodando ali umas 2 ou 3 peneiradas, né? Pois bem, até essas porções de farinha mais difíceis vão ser completamente fermentadas. O Senhor está prometendo. Oh, meu Senhor, bendito seja o teu santo nome. Porque mais do que o nosso coração, o seu coração deseja ver os homens convertidos. Mais do que o nosso coração, o seu coração deseja nos conceder graças para além daquelas que sentimos a necessidade. O Senhor realmente nos dá mais do que ousamos pedir, como diz uma das orações coletas desses últimos domingos. Nos oferece mais do que ousamos pedir. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendita seja a sua infinita bondade e misericórdia. E faz isso por amor a cada um de nós e pela salvação das almas mais pecadoras. Quem somos, Senhor, para poder julgar ou para pensar que temos o direito de julgar nossos irmãos que por conta de suas distâncias não serão mais objeto do amor de Deus ou de interesse da Santa Madre Igreja, quando na verdade o Senhor por eles dispõe graças especiais ao coração dos sacerdotes para que sejam alcançados. Não tem caso perdido para um coração que crê e é devoto do Sagrado Coração. Não tem uma alma que fique de fora do alcance da evangelização e do anúncio do Evangelho realizado por um sacerdote que tem uma fé vigorosa e a devoção ao Sagrado Coração. Olha que maravilha o Senhor está nos prometendo. Olha que promessa de consolação diante da ousada missão que nos espera como anunciadores da Boa Nova. Permitam-me, se fiz esse parêntese a mais, falando com os irmãos sacerdotes e com os meninos que estão se preparando no caminho do seminário, mas é importante que tenhamos isso claro e que todos nós vibremos com essa verdade para rezarmos pela Santa Igreja, rezarmos pelos nossos sacerdotes e compreendermos assim que se o Senhor é generoso por nós em favor dos nossos irmãos, quanto mais generoso não será por todo o povo de Deus na hora de oferecer-se por amor, pelo bem e pela salvação de seus irmãos. Então não tenha medo de se entregar por amor a Cristo, a oração e a intercessão pela conversão dos pecadores mais difíceis. Não tenha medo, porque o Senhor assim o deseja e concederá graças extraordinárias. Além daquelas já ordinárias, considerar abundantes graças extraordinárias para esse específico sucesso. Então peça. Diante das situações mais difíceis, peça. E aqui pego de volta o testemunho de São Simão e São Judas Tadeu, que partiram em uma região onde a cultura e a língua eram bem diferentes, ainda que os persas tenham influenciado toda aquela região. Como sabemos, ainda assim é sempre uma outra cultura. E você vai entrando, obviamente, pelas portas que se abrem, e desse modo você acaba entrando pelas comunidades pequeninas, como Paulo entrou através das comunidades judaicas que estavam nas regiões gregas, assim também os apóstolos foram caminhando provavelmente através dessas pequenas comunidades e calcando toda a dimensão do império. Olha que fantástico! Olha que grande desafio e que missão ousadíssima! Incrível, é incrível. Cada vez que eu penso nisso, é realmente incrível. É de uma ousadia desconcertante para o nosso tempo. E às vezes nos limitamos num projeto pastoral
a fazer propostas muito acanhadas. Quando o Senhor, Ele quer propor realidades ousadas, mas essas realidades Ele faz conhecer aos corações que muito se unem a Ele. Porque, do contrário, corremos o risco de colocar a nossa ambição de ousadia e nos fazemos aventureiros do Evangelho. Não é assim. Campanha vermelha. O Senhor é quem conduz e Ele tem projetos e propostas ousadas para a nossa pastoral, mas só faz conhecer aos corações que muito intimamente estão unidos a Ele. Então é nosso dever e urgência de amor termos um coração assim, apostolicamente unido ao Senhor, de maneira que Ele possa comunicar a ousadia do seu coração no arrojo, no modo como se lança no mundo pela salvação das almas, no modo como impele a igreja. Olha, que os nossos antigos, ou seja, podemos dizer assim, os nossos avós na fé, nos deram um testemunho de grandíssimo heroísmo, né? Olha, digamos assim, o que está na base da nossa família espiritual. Que grande testemunho! Olhemos esse grande testemunho e partamos e sigamos em missão. Às vezes começamos a olhar as imperfeições que estão à nossa volta, os fracassos que acontecem e até mesmo as contradições que marcam a vida de alguns de nossos irmãos e dizemos, vamos desistir de tudo, ou então vamos deixar de seguir o caminho da fé, ou então, pronto, agora tenho razão suficiente para me afastar da igreja, para me afastar das coisas de Deus, mas como assim? Nos esquecemos tão rápido ou não olhamos para todo esse background, para todo esse conteúdo histórico, para toda essa memória da nossa família cristã, apostólica, que nos anuncia algo que merece toda a nossa adesão. Como esses exemplos são capazes de esconder um brilho tão intenso, de uma beleza tão fulgurante como essa que o Senhor concretizou através da vida dos apóstolos e na vida dos apóstolos. Oh, meu irmão e minha irmã, é hora de retomarmos o entusiasmo desses nossos irmãos, conhecendo o testemunho dos apóstolos, sentimos o nosso coração novamente acender com a chama do Espírito Santo. Veja, no Evangelho de São João, capítulo 14, aparece outra vez a figura de Judas. João se apressa em dizer, não Iscariotes, para deixar bem claro que São Judas Tadeu, e ele perguntou ao Senhor, Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? E olha a resposta que Jesus lhe deu a respeito da manifestação, porque o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo. Mas Ele não se manifestará ao mundo? A gente poderia completar a pergunta dessa forma. Porque Ele se manifesta a nós, o próprio Senhor já falou. Na precedência, estamos no 14º capítulo do Evangelho de João, versículo 21. Os versículos anteriores falam a respeito disso, então a pergunta nasce daí. Por que a nós e por que não ao mundo? Olha como o Senhor escolheu se manifestar ao mundo. Resposta de Jesus, versículo 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E a Ele viremos, e nele estabeleceremos a nossa morada. É dessa forma que Ele se manifestará ao mundo, sendo o primeiro, fazendo primeiro morada no coração de seus discípulos. Ó Senhor, vem fazer morada hoje, pede, meu irmão, minha irmã, aproveitemos a grande ocasião. Estamos conhecendo um pouco mais esses dois grandes apóstolos do Senhor. Eles que testemunharam essas palavras de Jesus e que cumpriram o anúncio do Senhor, mas especialmente São Judas Tadeu, que por meio da sua pergunta deu a chance aos apóstolos de conhecerem isso e a todos nós também, essa vontade, esse
propósito, esse modo como o Senhor escolhe se manifestar no mundo, é hora de pedirmos a intercessão deles para que Jesus faça morada em nós. Vem, Senhor, e faz morada em nosso coração. Pela intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, nós vos suplicamos que a sua palavra habite em nosso coração e transforme a nossa vida. Nos entregamos inteiramente em suas mãos, Senhor, pela intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, a fim de que tudo em nós lhe pertença e dessa forma a sua palavra encontre no nosso coração o santuário do seu repouso. Vem, Senhor, vem habitar no íntimo de nossos corações e disponha de nós, segundo a tua vontade, segundo a vossa vontade, e enviai-nos, Senhor, onde for de sua vontade. Aqui estamos e tudo entregamos em suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.